Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos prosseguindo com o estudo sobre os personagens do Apocalipse. No último vídeo, falamos sobre as duas testemunhas. E falaremos sobre uma mulher vestida de sol, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Mas hoje estaremos falando sobre um dragão que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12. Em tempo, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Depois você pode compartilhar o vídeo, dar um joinha para contribuir com o nosso trabalho. O texto-chave hoje, o texto base do nosso estudo, está em Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 3, porque nos próximos vídeos estaremos falando sobre a outra personagem, que é uma mulher vestida de sol. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, diz assim: E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então sabemos que foi visto pelo apóstolo João um dragão. Não era um dragão qualquer, era um grande dragão. E tinha 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre cada um desses detalhes. O versículo 9, é só você continuar lendo o texto, vai dizer que sobre o grande dragão, um enorme dragão, vai dizer que esse dragão é a antiga serpente. Em algumas traduções vai dizer que ele é a velha cobra. E o texto ainda é claro, ele é o diabo ou Satanás, e diz que ele engana todo o mundo. Quando o texto diz que ele engana todo mundo, em algumas traduções está dizendo que ele leva as pessoas a pecarem. Então sabemos como é este dragão. Sabemos que o livro do Apocalipse, não apenas o livro do Apocalipse, mas a Bíblia inteira, ela tem várias linguagens, figuras de linguagens. Não é exatamente uma fantasia, mas é um recurso que a língua ela nos apresenta. Então, para interpretar a Bíblia e especificamente as profecias dos livros do Apocalipse, ou as profecias, os livros com leitura apocalíptica, é preciso estar atento aos sinais, às figuras, aos tipos, aos números, às cores, e aqui tudo isso vai fazer sentido para nós. Por exemplo, quando o texto diz que o dragão tinha 7 cabeças, isso aqui fala do poder do dragão, tá? O dragão que tem 7 cabeças, cabeça fala de inteligência, de plenitude de inteligência. Então esse dragão, embora Satanás seja falso, ele é um dragão que estará exercendo influência. Ele tem inteligência para manipular até hoje aqueles que seguem o dragão, que rejeitam a palavra de Deus. Esse dragão tinha 10 chifres. O número 7 é o número da plenitude, é um número perfeito. Mas o número 10 é o número completo. Quando diz que o dragão tinha 10 chifres, chifre na Bíblia é sinal de poder, é sinal de força. Ele terá esse poder e terá esse controle lá na tribulação, depois do arrebatamento da igreja por um período de tempo, é claro. Esses 10 chifres também, eu já falei aqui em outros vídeos, eles poderiam simbolizar alianças que
que o adversário vai usar. O diabo estará usando o anticristo e o falso profeta, e o anticristo, por exemplo, terá alianças. Mas falaremos sobre o anticristo, especificamente sobre ele, nos próximos vídeos. Então, quando diz que o dragão tinha 10 chifres, está falando que ele tem poder. Isso aqui é poder, é controle que ele terá nesse tempo, nesse período que a igreja não estará mais aqui. E as coroas? O fato desse dragão trazer coroa, por toda a Bíblia, né, mais especificamente no Novo Testamento, vemos Satanás sendo apresentado como um príncipe ou como um rei. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 12, e o versículo 25 e 26, Jesus apresenta Satanás como um rei que possui um reino. Em Efésios, capítulo 6 e o versículo 12, vemos que ele é o soberano desta era, ou deste século. No livro de João, no capítulo 12, versículo 31, no capítulo 14 e versículo 30, no capítulo 16 e o versículo 11, todas estas 3 passagens mostram Satanás como um príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, vemos Satanás como um deus deste século. Só um detalhe para você que está começando a ler a Bíblia agora: se você pegar uma versão de João Ferreira de Almeida e for ler 2 Coríntios 4 e versículo 4, você vai ver Deus deste século com D minúsculo. Todas as vezes que aparecer D minúsculo no escrito Deus com D minúsculo, estará dizendo que é um Deus falso, que é apenas um ídolo, ou Satanás, no caso aqui. No livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 2, ele vai ser apresentado como príncipe das potestades do ar. E tanto o rei quanto o príncipe, todos eles, entende-se figuradamente que utiliza-se coroas. Então, o fato de o dragão ter as cabeças fala de inteligência, os chifres fala de força e as diademas fala da sua soberania. Ele está se opondo a Deus aqui nesse caso. O livro de Apocalipse, eu sempre falo, é um livro cheio de contrastes, né? Se tem de um lado o anticristo, tem do outro o próprio Cristo. Se tem do lado os adoradores da besta, temos também os adoradores do Cordeiro. Se temos do lado, de um lado a meretriz, do outro temos a noiva. Então o livro é cheio de contrastes. A aparência do dragão aqui, embora ele esteja aparecendo com várias cabeças, uma cor vermelha, não falei da cor vermelha. A cor vermelha mostra o rastro de destruição e de sangue que esse dragão vem trazendo desde o livro de Gênesis, quando o homem peca. E daqui a pouquinho eu estarei falando sobre o propósito do dragão, desde quando começou a humanidade até o futuro. Falarei também no seu destino final. Então, embora aqui ele apareça com ele tem uma figura assustadora, sabemos em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 14 que ele pode se transformar, se transfigurar até mesmo como um anjo de luz. Então, essa ideia de que Satanás é feio, que tem chifre, que tem rabo, isso é apenas a visão para entendermos o papel dele, a força dele, o controle que ele terá. Por isso, ele não apareceu bonitinho para enganar todo mundo. Ele apareceu na visão mostrando quem de fato ele é. Mas sabemos que, de acordo com Jesus, no livro de João, né, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele é homicida. Livro de João, capítulo 8, versículo 44. Também em 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 8, vai mostrar que Satanás ele é homicida, por isso a sua cor vermelha. O texto diz que ele é Satanás, adversário ou acusador. Quando o texto diz que é Satanás, é adversário, é inimigo. Mas quando o texto diz que ele é diabo, ele é o acusador. Então, Satanás tem dois papéis. Um é de ser inimigo, inimigo do povo de Deus, inimigo dos propósitos de Deus. Mas contra a igreja, contra os servos de Deus, o papel dele é ser acusador. É o que ele fazia, o que ele fez no livro de Jó. Ele ia até Deus e acusava Jó. É isso que ele sempre fez, é isso que ele faz e é isso que ele tentará fazer no futuro, porque é a sua essência, acusador. Então os propósitos do dragão, eu falei da sua cor vermelha, foi sempre tentar impedir. Se vocês continuarem lendo a partir do versículo 1 do livro aqui, do capítulo 12, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e tendo a lua sobre os seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto. Então, esse texto que eu estou lendo sobre o dragão, ele tem também uma mulher que estava grávida. Eu não vou falar dela agora para o vídeo não ficar muito longo, mas o dragão tinha aqui o intuito de comer o filho da mulher. A mulher estava grávida e o dragão ficava ali de frente para ela, esperando ela dar à luz para comer o bebê quando nascesse. Nesse caso aqui, o propósito do dragão sempre foi matar o bebê, matar o filho da mulher. Vemos em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, quando o texto coloca a inimizade, da semente da mulher contra a Satanás, contra a serpente aqui. Então vemos aí, Caim quando mata Abel, entendemos que era um propósito do adversário para que não viesse da linhagem de Abel, que era do bem, um descendente e que viesse aquele que feriria a cabeça da serpente. Vemos Esaú e Jacó, a briga mesmo antes de nascer Jacó e Esaú. Vemos quando o faraó manda matar os bebês na terra do Egito. Era um propósito dessa antiga serpente, deste dragão vermelho, de impedir que nascesse aquele que feriria a cabeça da serpente. Vemos Acasias quando a sua mãe manda matar toda a linhagem real, tentando exterminar a raiz, a família daquele que viria, o que esmagaria a cabeça ou que feriria a cabeça da serpente. Vemos Ramã quando tenta matar todos os judeus, era também um propósito. Vemos no Novo Testamento, mais recente, quando Herodes manda matar as criancinhas no tempo de Jesus, era um propósito de tentar matar o próprio Cristo também. Vemos Satanás tentando Jesus, vemos os escribas e os fariseus tentando atrapalhar o ministério de Jesus. Tudo isso é estratégia desse dragão inteligente tentando atrapalhar, tentando comer o filho da mulher, o bebezinho que nasceu de uma mulher vestida de sol, que falaremos nos próximos vídeos, que está em Apocalipse capítulo 12. Só para falar aqui sobre Jesus e o dragão, para entender, no livro de João, capítulo 9, versículo 5, Jesus é a luz do mundo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o dragão pode se transfigurar em anjo de luz. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Jesus é o príncipe da paz.
No livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 2, Satanás é o príncipe das potestades. No livro de Zacarias, capítulo 14 e versículo 5, Jesus é o Senhor Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, Satanás é o Deus, com D minúsculo, deste século. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o Satanás é aquele que ruge como um leão, como se fosse um leão, buscando aquele que ele possa tragar. O dragão vem fazendo um rastro, uma ruaça na humanidade, mas o seu destino não é um dos melhores. No livro de Hebreus, capítulo 2 e o versículo 14, diz que já está julgado. Na verdade, tem um vídeo aqui que eu falo sobre os 7 julgamentos. Tem o julgamento diário, quando o apóstolo Paulo fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. É um julgamento que o crente faz diariamente. Tem o julgamento das nações, que serão aquele julgamento que acontecerá com as nações que ficarem contra Israel na grande tribulação. E aqui, esse julgamento na cruz, quando Jesus Cristo consuma a sua missão, quando ele diz, Pai, está consumado, naquele momento, a vitória de Cristo sobre Satanás é um julgamento. Ele foi julgado na cruz, acabou para ele toda a sua esperança de ter êxito contra Deus, contra a criatura de Deus. Então, a partir daquele momento, Satanás é apenas um ser enfurecido que está se debatendo, que está se contorcendo, que está tentando ainda, porque depois que ele perde o bebezinho, que eu estarei falando nos próximos vídeos, ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher. Então ele perdeu essa batalha. Na verdade, quando o homem peca e é expulso do jardim, Satanás começa a ter um certo direito, mas depois que Jesus Cristo vem, nos compra, nos resgata com seu sangue, então ele perde. Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador passa a estar livre, porque a cédula que era contra nós, entre elas, já foi cravada na cruz. A partir desse momento, somos nova criatura e Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. É por isso que diz que ele já foi julgado. É um tipo de julgamento que determina que a partir de agora o controle de tudo está com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele aparece em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 18 diz assim: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do Hades. Isso é o controle que nosso Jesus Cristo tem. No capítulo 20 e o versículo 2, vemos que Satanás será preso por 1000 anos. E acontece o milênio, que falaremos e que já falei aqui em vídeos anteriores. Depois de 1000 anos, no capítulo 20, versículo 7, Satanás será solto novamente, voltará a fazer guerra contra os santos, mostrando a sua natureza irada, a sua natureza enfurecida. Mesmo ficando preso, mesmo sabendo que já perdeu, ele continua tentando fazer guerra. E no capítulo 20, versículo 10, ele será vencido para todo sempre, será lançado no lago de fogo. Lago de fogo não é o inferno. Lago de fogo é o... Na verdade, existe uma confusão na nossa tradução.
porque muitas das vezes traduz inferno como Hades. Então Hades é o local que fica as almas dos que morreram sem Cristo, mas depois serão lançadas no lago de fogo, preparada para Satanás e os seus anjos. Eu disse aqui que ele já foi julgado, mas Satanás também é vencido aqui no presente texto, no versículo 5. Diz que, e deu à luz um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro. Não temos dúvida, trata do Senhor Jesus. O dragão não conseguiu devorar o filho da mulher e ele perdeu a primeira batalha para Jesus. No versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava contra os seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais se achou lugar no céu. Então Satanás tem aqui no presente texto a segunda derrota. Foi derrotado também para os anjos. E no versículo 11 diz assim: porque ele foi fazer guerra contra os descendentes da mulher. E eu vi o versículo 11: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, vemos aqui a igreja, os santos, venceram também Satanás. Não foi com guerra, não foi com dinheiro, não foi com uma teologia de prosperidade. Venceram pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para encerrar, o dragão é um dos três da trindade satânica, que é o dragão, o falso profeta e o anticristo. O dragão trata-se de Satanás. Ficou aqui mais um estudo sobre as personagens do Apocalipse. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha aí, compartilhe o vídeo. Um forte abraço, até mais, fique na paz do Senhor Jesus.